Fala galera, começando mais um vídeo aqui do Intense e hoje a gente está iniciando um novo quadro. Esse quadro se chama Tempo de Mesa e esse quadro basicamente é a gente conversando e explicando para vocês algumas coisas que a gente considera importante. Nessas 5 primeiras semanas a gente vai falar sobre os 5 pilares da igreja. E os 5 pilares da igreja são discipulado, adoração, comunhão, ministério e missões. E hoje a gente vai começar falando a respeito do discipulado. Então, para isso, a gente vai precisar entender o que é o discipulado. E o que é o discipulado? Discipulado é você caminhar com alguém, né? Você gerar Cristo em alguém. É você fazer aquela pessoa refletir a Cristo através da vida dela, sabe? Sim, a gente precisa entender que quando a gente fala que a igreja no tudo ela tem uma missão, a gente entende apenas que é sobre você apresentar Jesus às pessoas que não conhecem Jesus. Sendo que na verdade existe um desafio maior do que você simplesmente apresentar Jesus para uma pessoa que não conhece. O verdadeiro desafio começa quando essa pessoa conhece Jesus e ela precisa se manter firme em Jesus. E aí começa o trabalho do discipulador. É você fazer com que Jesus seja enraizado de fato nas pessoas. Não é sobre as pessoas simplesmente terem o primeiro contato com Jesus, agora eu sei quem Jesus é, pronto, já terminei o meu trabalho, agora eu vou continuar. Não. Agora que você apresentou Jesus para aquela pessoa, você precisa fazer aquela pessoa entender que viver com Jesus é uma vida de renúncia, viver com Jesus é uma vida que você precisa se entregar de fato naquilo. Exatamente, você precisa fundamentar quem Cristo é para aquela pessoa, né? Perfeito. Porque ela se converteu, ela conheceu Cristo. Agora você precisa gerar o Cristo dentro dela, sabe? Sim. Ela conheceu a Cristo, agora ela precisa que essa pessoa que ela conheceu que ela seja o reflexo dessa pessoa, né? Então esse é o processo do discipulado, você gerar Cristo em alguém, você ensinar alguém o que Jesus faria, como que Jesus pensaria, o que Jesus falaria, e aquela pessoa, a partir desse processo de discipulado, ela passar a vivenciar essas coisas. Essa palavra que você falou é importante porque a gente precisa entender que o discipulado é um processo, é um tempo. O discipulado ele não acaba, a gente precisa primeiramente entender isso. Quando você começa a discipular uma pessoa, aquela pessoa ela vai ser seu discípulo o resto da sua vida. Só que você precisa ter um tempo até construir maturidade naquela pessoa. Porque é basicamente como se fosse uma escada. Você apresenta Jesus para aquela pessoa, você ensina aquela pessoa a viver com Jesus, e depois que ela atinge um grau de maturidade, ela vai ensinar outra pessoa. Então, em determinado momento do seu discipulado, você vai precisar deixar com que aquela pessoa ela ande com as suas próprias pernas e ela faça novos discípulos. Você precisa ter também humildade para você entender que em determinado momento aquela pessoa ela vai viver coisas grandiosas, talvez coisas que você ainda não viu. Exatamente. Mas se você for um discipulador soberbo, né? Apenas aquela pessoa que eu discipulei, ela não pode viver coisas que eu ainda não vivi, ela não pode ver coisas que eu ainda não vi. Você não vai ser um bom discipulador, porque o seu teto precisa ser o chão, ou seja, aonde você foi tem que ser o começo de onde o seu discípulo vai. Ele precisa ir além, Exatamente. ele precisa viver coisas que você não viveu. E o próprio Jesus disse isso, né? Falando que a gente faria obras maiores do que as que ele realizou. Então, se o próprio Cristo se submeteu a isso, por que nós não vamos fazer o mesmo, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que fazer o discipulado, de que discipular não é eu ensinar alguém a ser igual a mim, é eu ensinar alguém a ser igual a Cristo, né? É você entender que, na verdade, a gente fala que essa pessoa ela é o seu discípulo, mas é apenas uma forma de falar, porque aquela Exatamente. pessoa ela não vai estar te imitando, aquela pessoa ela não precisa conhecer sobre você. Ela precisa conhecer Jesus, ela vai ser, antes de ser o seu discípulo, ela tem que ser um discípulo de Jesus. Exatamente. Só que a gente precisa entender que você precisa ter uma relação com aquela pessoa. Aquela pessoa ela precisa saber quem você é de fato, então você precisa conhecer o seu discípulo bem, mas o seu discípulo ele também tem que te conhecer. Antes de tudo, ele precisa ver Jesus em você. Porque se você não vê Jesus no seu discipulador, como que você vai confiar naquela pessoa? Você vai acreditar que aquela pessoa ela pode te apresentar o melhor de Jesus se ela não consegue ver Jesus em você? Exatamente. Até porque não tem como eu ensinar Jesus se eu mesmo não sei sobre Jesus, né? Então, antes da gente discipular, a gente precisa ser discípulo. Então, a gente não pode inverter essas ordens porque senão o discipulado ele não acontece. Acontece apenas um ensinamento tolo, sabe? Assim como os fariseus faziam. Eles ensinavam algo que nem eles mesmos viviam, entendeu? Então você precisa, antes mesmo de ensinar alguém a ser igual a Jesus, precisa você mesmo ser igual a Jesus. E a partir disso você chamar as pessoas, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? E aí a gente entra naquela questão de quem é que pode discipular.
Qualquer um, desde que tenha alguma maturidade espiritual para ensinar as pessoas, sabe? É que nem como se você estivesse numa escola, você não vai chegar nessa escola e falar, bom, agora eu quero ser professor, eu preciso que você me dê um emprego para eu ensinar as pessoas de matemática, sendo que você Exatamente. nunca fez uma faculdade de matemática. Não, você tem que saber sobre aquele assunto. Então, se você quer ser um discipulador, primeiramente você precisa conhecer Jesus, primeiramente você precisa conhecer da palavra, né? E para você ser um discipulador, antes você precisa ser um discípulo. Você precisa ter alguém te acompanhando, você precisa ter vivido na pele o que é um discipulado para depois você começar a discipular. E aí você pode ser um discipulador, porque talvez a gente tenha na nossa cabeça que para eu discipular alguém, eu tenho que ser um pastor. Ah, esse cara ele é pastor, ele É. fez faculdade de teologia, então só ele pode discipular. Não. A Bíblia fala que a igreja ela funciona como um corpo perfeito. Então, da mesma forma que eu não preciso ter o meu chamado de missões para pregar, o meu chamado não precisa ser de pastor para eu discipular pessoas. Não. Desde que você Exatamente. conheça Jesus, desde que você tenha maturidade espiritual, você pode discipular e direcionar pessoas sobre quem é Jesus e sobre aonde Exatamente. você deve É ir. claro que com o tempo você vai descobrir aquilo que mais Perfeito. arde no seu coração, né? Você vai descobrir o seu propósito e então você vai começar a caminhar em cima daquilo. Só que você precisa estar disponível para realizar aquilo que o Espírito Santo pedir, sabe? Perfeito. A missão do discipulado não é uma missão individual, é uma missão ampla para todos, né? Sim. Até porque o discipulado ele apenas colabora para que o reino continue crescendo. Você vai discipular essa pessoa vai discipular outra, e no final as pessoas vão viver conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecer Jesus. Isso. Então, uma coisa importante também que a gente precisa falar é como conseguir um discipulado, porque um discipulador, porque aqui na igreja a gente faz que a forma saudável de um discipulado é você discipular uma ou duas pessoas no máximo, e se você é homem, discipular homem, se você é mulher, Exatamente. discipular mulher. E se você ainda não tem um discipulador, você precisa ter um discipulador. Então, o que fazer? Primeiramente, você ora, pedindo para Deus te mostrar quem é essa pessoa. E depois, além de orar, você precisa ter ação e ir até alguma pessoa e falar: eu quero ser discipulado por você. Alguém que você vê Jesus ou alguém que você tem Exatamente. intimidade, que você sabe que essa pessoa tem maturidade espiritual. E assim você vai conseguir um discipulador. Exatamente. O discipulado é importante porque você precisa caminhar com alguém. Quando você caminha sozinho, você segue apenas as suas opiniões, você segue apenas as suas escolhas. E quando você está caminhando com o seu discipulador, ele de alguma maneira amplifica a sua visão, sabe? Ele te dá uma outra perspectiva. Ele te ensina a palavra, ele te direciona segundo a palavra, segundo o Espírito. Então você abre a sua visão para isso tudo. Sim. Então, por isso é importante você ter um discipulador. E que essa pessoa seja alguém referência para você, sabe? Seja alguém com que você confie para contar, para compartilhar coisas pessoais, seja alguém que você conheça, seja alguém que você se sinta confortável. Então, que você procure pessoas do seu convívio, sabe? Para te discipular. Porque isso também mostra um pouco de honra, né? Você honrar aqueles que Perfeito. têm caminhado com você, né? De certa forma. E a gente precisa entender que a gente não foi feito para caminhar sozinho. Por mais que você seja uma pessoa igual a mim, que tem dificuldade para sair desabafando e Uhum. compartilhando seus problemas, você precisa entender que você precisa sim ter alguma pessoa para estar ali do seu lado. Mas você não pode confundir isso. Você precisa entender que o seu discipulador, ele não é um psicólogo. Ele Exatamente. não é uma pessoa que você vai chegar, olha, minha semana foi assim, daqui foi meus problemas, e essa pessoa vai chegar, vai te dar um conselho. Não, é muito mais do que simplesmente um psicólogo. Ele é uma pessoa que vai te aconselhar à luz da palavra. Ele é uma pessoa que vai falar, bom, você está tendo esse problema, você pode vencer isso com base nisso daqui que a Bíblia fala, com base nisso daqui que Jesus acha a Exatamente. respeito desse assunto, e você não pode confundir esse relacionamento, né? Porque senão não se torna um discipulado saudável, né? Ao Sim, invés de você construir Cristo na pessoa, você só alimenta a pessoa dentro dela mesma, saca? perfeito. Então acaba se tornando um discipulado não saudável, né? O nosso próprio pastor fala, né? Tudo que é saudável cresce. Então, se o seu discipulado ele tem dado frutos, se você tem conseguido enxergar frutos no seu discípulo, significa que esse discipulado é saudável. Mas se você passaram-se semanas, passaram-se meses e você não vê fruto no seu discípulo, fruto nesse relacionamento de discipulado, você precisa parar e perceber o que tem feito de errado nisso tudo, Sim, saca? alguma coisa tem que acontecer, porque é impossível uma pessoa conhecer Jesus verdadeiramente
e nada na vida Exatamente. dela mudar, você não perceber mudança nas ações dela. Claro que tem pessoas que simplesmente não querem. Também não adianta você ficar Sim, forçando uma coisa e tentando enfiar Jesus de goela abaixo das pessoas, não. sim, Mas você precisa ter essa sensibilidade, você falar, cara, essa pessoa ela quer de fato conhecer Jesus. Se ela quer conhecer Jesus, eu estou apresentando Jesus, eu estou vendo mudança nela, meu trabalho está sendo bem feito. Mas se eu estou apresentando Jesus e nada tem mudado, alguma coisa precisa mudar. Talvez a minha forma de ensinar Jesus sobre ela, o meu exatamente. método de fazer com que essa pessoa se interesse sobre os assuntos da Bíblia, alguma coisa precisa mudar, mas você tem que ver diferença no seu discípulo. Com isso a gente entende até quem pode ser um discípulo, né? Quem pode ser um discípulo de Cristo? Qualquer pessoa que esteja com o coração aberto para aprender a respeito dele, sabe? Para mudar seus comportamentos, seus pensamentos, suas visões e passar a viver uma nova vida em Cristo, sabe? Então qualquer pessoa pode ser um discípulo. Seja ela uma prostituta, seja um mentiroso, seja um fofoqueiro, qualquer um pode ser um discípulo. Perfeito. Então basta você ter um coração aberto para receber a Cristo, né? Perfeito. Então, acho que isso é basicamente o que a gente tinha para falar sobre Exatamente. discipulado. É muito importante, aqui na nossa igreja a gente leva isso muito a sério. Só que a gente sabe que tem muita gente que não tem um discipulador. Ainda mais que a gente trabalha com jovens e Uhum. adolescentes, a gente sabe que tem muito adolescente, muito jovem que não tem um discipulador por achar que não precisa ou por achar que não vai ter diferença nenhuma, sendo que na verdade é um diferencial muito grande na Sim, sua vida sim, demais. espiritual. É muito importante você ter alguém ali que você sabe que você pode contar, que você sabe que vai estar orando por você. Então, se você ainda não tem um discipulador, cara, comece agora a orar para Deus te mostrar alguém para te ajudar nessa caminhada, porque com certeza é muito importante. E procure o seu líder de célula, procure os líderes de base, procure o seu pastor, mas não fique sem um discipulador, sabe? Não fique sem alguém para caminhar com você, porque isso é importante. Nem Jesus caminhou sozinho, ele escolheu 12 pessoas para caminharem junto com ele, né? Então é importante você ter um discipulador por conta disso, para que você aprenda a respeito de Jesus e que durante esse processo possa também ensinar acerca de Jesus para outras pessoas. Perfeito. Então, é É isso. isso. Espero que tenha te edificado de alguma forma, que você tenha aprendido alguma coisa. Procure um discipulador se você não tem. Se você é um discipulador, ore pelo seu discípulo. E é isso. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.